O terceiro tópico é marketing. Marketing nada mais é do que se posicionar. E a maneira mais prática e mais assertiva de fazer isso hoje em dia é através das redes sociais. Então você que é artista, músico ou produtor que está me ouvindo agora, nunca deixe de se posicionar nas redes sociais. Se você é um músico, um artista, coloque você tocando, fale sobre sua vida, fale sobre seus anseios, seus desejos, suas causas. Isso faz parte da sua construção enquanto artista. Você que é produtor ou empresário, você deve mostrar também não só o artista que você está trabalhando, mas mostrar qual é a sua função e qual é a transformação que você faz na vida daquele artista. Isso é super importante. É super importante mostrar qual é a função de um produtor e de um empresário na vida de um artista. O quarto pilar é venda. Venda é a ponta do processo. Eu quero ensinar para vocês uma coisa que eu aprendi que chama-se funil de vendas. O funil de vendas, ele tem algumas etapas. A primeira é atrair. Atrair é você definir quem você quer atrair de fato para o seu negócio. Seja um colaborador, seja um cliente, seja um parceiro. A maneira de você comunicar isso é através das redes sociais. Então, nunca deixe de se comunicar. Esse é um ponto assim super importante. E não só comunicar o que você faz em casa, sua vida pessoal, não é isso. Tente usar as redes sociais para comunicar o propósito, a finalidade do seu negócio, enquanto artista ou enquanto produtor. Isso vai fazer com que a pessoa do outro lado, ela vá te entender enquanto pessoa, enquanto profissional. Dizem que os opostos se atraem, mas na verdade eu acho que os dispostos é que se atraem, né? Então, se você tiver esse compromisso de comunicar exatamente com o objetivo de atrair parceiros e contratantes ou colaboradores que você queira para o teu trabalho, para o teu negócio, isso é super importante, né? Então, o primeiro ponto é atrair. Como vai atrair? E a maneira mais prática, mais assertiva e com menor valor investido, porque não há investimento para você se comunicar em redes sociais, eu acho que é comunicar exatamente o teu propósito enquanto profissional, né? Então, eu chamo esse primeiro pilar do funil de vendas, que é a base, na verdade, né? Falei ao contrário, a base é o atrair, né? Quem você quer atrair? Esse é o primeiro pilar do funil de vendas. Depois de atrair, você vai para o converter. O que é converter? O converter é criar uma relação de ganha-ganha com quem você está querendo vender um produto ou serviço. Eu percebo que as pessoas elas têm um certo preconceito com um vendedor, com a palavra vendedor, venda e tal. Foi construído na nossa cabeça que o vendedor, ele empurra coisas, ele não está nem aí, ele quer emitir nota, e não é nada disso. Hoje em dia as relações mudaram muito. Então procure saber o que é uma relação de ganha-ganha. Tem várias referências sobre isso. A relação de ganha-ganha é uma relação de parceria, é onde você está construindo algo com a pessoa que você está vendendo, você está resolvendo o problema dela, porque venda é solução de problemas. E se de alguma forma claro que você vai ser retribuído por isso, né? Remunerado, na verdade, por isso, porque é o seu trabalho, mas de alguma forma você vai estar entregando algo que realmente aquela pessoa precisa. Então é uma relação de ganha-ganha. Isso se torna uma relação saudável. Isso é a forma, vou dizer que é uma forma certa de fazer a venda. É a relação ganha-ganha. É como você converte as pessoas que você atraiu em seus clientes. Então esse é o pilar de converter. O terceiro pilar é o fechar. O fechamento, ele depende de insistência, muitas vezes, né? Não só a insistência de querer que a pessoa compre, mas é a insistência de estar presente. O estar presente, criar uma relação de confiança, porque venda é confiança, né?
É você confiar que aquela solução que tá sendo dada é a melhor para você no momento. Então, assim, se fazer presente, criar uma relação de confiança com quem você está vendendo. Então, existem muitas maneiras de fazer isso. Ou seja, através de e-mails, de visitas, de estar presente em redes sociais e em WhatsApps. A gente tem várias formas de se comunicar hoje. Mas eu digo para vocês que a melhor maneira de se fechar um trabalho é através da relação de confiança e de estar presente. Isso é o mais importante para mim. O último pilar é fidelizar. Eu vou dizer para vocês que fidelizar também é estar junto, também é criar uma relação de confiança. Ontem eu vi um vídeo do Nizam Guanais, que é um publicitário que eu gosto muito, que ele fala assim, nós estamos num tempo onde a gente precisa ter profundidade, não velocidade. Sabe que eu concordei com ele? Porque assim, já vivemos num mundo muito volátil e muito veloz, né? Então, quando você está trabalhando com arte, vendendo arte, né? Enfim, estou falando para músicos, produtores e empresários, mas arte de uma forma geral. E levando isso para um cliente, né, do ponto de vista... Porque assim, vamos dar um exemplo prático. Se você leva um show de um músico para um evento, o que aquele cliente quer de fato? Ele quer público para o evento dele. Ele está acreditando que você é um bom produtor ou empresário para levar aquele show e que aquele artista vai atrair o público que interessa para o show, para o evento dele. Então, você precisa entender com profundidade qual é a real necessidade daquele cliente, né? Então, isso requer tempo, requer construção. Então, a dica que eu dou para fidelizar é criar uma relação de profundidade e de constância com aquele cliente, porque você vai ser a pessoa que vai resolver a questão que ele quer. Porque lembre-se, venda é resolver problemas. Tem um ponto que eu quero deixar assim muito forte aqui para vocês, que vocês entendam assim, que introjetem isso. Venda é resiliência. Então assim, lembra dos 4 pilares? Atrair, converter, fechar e fidelizar? Então, você tem um grupo de pessoas que você quer atrair, você está trabalhando em redes sociais, você está ligando, você está fazendo 1000 coisas. Se essas pessoas se interessarem pelo seu produto ou serviço, elas vão para o converter. Se elas fecharem, elas vão para o fechar. São etapas. Eu sugiro que você... Porque assim, existem várias ferramentas no mercado de funil de venda. Se você quer fazer um funil de vendas sem custo, faça no Excel, crie tabelas de quem você quer atrair, de quem você já converteu, de quem você fechou e de quem você está fidelizando. Quer uma dica? Faça isso todos os dias, porque a venda, como eu falei antes, é resiliência, é você fazer aquilo todos os dias. Vou dar uma dica que eu acho assim fantástica, que chama-se estatística de conversão de vendas. Eu, por exemplo, tenho 14 anos fazendo esse trabalho. Depois de uns 5, 6 anos mais ou menos, eu cheguei à conclusão que eu fecho, em média, 10% do que eu abro. O que isso quer dizer na prática? Se eu quero fechar 10 eventos por mês, eu tenho que abrir 100 contatos. Seja em rede social, seja mandando e-mail, seja falando, seja me expondo. Então, assim, venda é estatística. Eu vi uma palestra do Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, e ele tem uma taxa de conversão parecida com a minha. Como é que ele organiza a venda da empresa dele? Através de taxa de conversão. E como é que é a taxa de conversão dele? 30 contatos, 5 marcam visita e 2 fecham. Você vê que é próximo de 10%. Ele diz uma coisa que eu achei bárbara. A venda ativa em tempos de incertezas é a melhor coisa, porque se você tem uma estatística de conversão da sua empresa ou do seu negócio, aquilo está na sua mão. Quanto mais contato você fizer por conta própria, você vai conseguir chegar à meta que você alcança. Então, a venda ativa, nesses tempos de incerteza, é a melhor coisa. Você vai conseguir, com o tempo, criar um histórico e ter a sua própria estatística de conversão. Então, não deixe de fazer isso. Seja protagonista do seu negócio. Depois de uma venda bem feita, o importante é entregar bem também.
Eu chamei a Panherreira, que é uma produtora super experiente, para falar o quanto é importante, depois de uma venda bem feita, ter também uma produção à altura, para ter uma entrega satisfatória para o cliente. Eu, produtora, sou a principal parceira de quem está vendendo, porque uma boa entrega gera uma revenda, né? A gente é na entrega que você ganha o cliente. Porque se todo o processo é bem feito, se você cria, embala bem e faz uma venda muito bem feita, você tem um comercial ali, ou você mesmo está vendendo porque você acredita naquele produto, a entrega é justamente aquilo tudo que você contou. Você contou antes para ele como seria e você vendeu uma história e agora você tem que entregar aquilo que você prometeu. E essa entrega bem feita é que vai fazer com que você venda novamente aquilo, né? E encontrar pessoas que busquem, que tenham propósitos como o seu, sabe? Quando você busca um parceiro, você precisa buscar parceiros que tenham o mesmo propósito. Porque uma entrega bem feita, ela tá ligada a algo que você acredita. A gente tem uma história de vendedor ser aquela pessoa que te engana. A gente precisa eliminar isso. Um vendedor é muito bom quando ele tem uma entrega boa. Então, justamente, se você tiver coerência na criação, na venda e depois na entrega, você nunca mais vai ter bloqueio com venda, porque você acredita naquele produto, você vendeu algo que você acredita e aquela coerência existiu na hora da entrega. Então, porque a venda não é difícil, a venda só é difícil se você não tiver essa entrega bem feita. Porque aí, realmente, não tem como você ficar tentando vender algo que não existe ou vender algo que é sem qualidade. Você vai lá e eleva, né, o nível daquilo e aí na hora da entrega aquilo cai de qualidade. Aí realmente o vendedor acaba se tornando essa pessoa ruim que se lembra. Agora, se você tiver coerência, meu Deus, a revenda tá feita. A venda tá feita. É importante que você saiba ler as entrelinhas de cada pessoa que você tá trabalhando ou que você tá vendendo. Porque o que eu digo para você numa reunião, e artistas têm esse tato, se a gente tem que aprender a aproveitar o que nós temos de melhor. Artistas têm essa sensibilidade com as pessoas, pelo menos têm sensibilidade com eles mesmos, se eles utilizarem essa sensibilidade com os outros. Que nem tudo que a gente diz tá no que a gente fala, né? Às vezes a gente diz muito com um olhar, a gente diz muito com com gesticular. Então, quando a gente fala de profundidade, a gente está falando dessa profundidade. Avalie o que aquele seu cliente quer, não só no que ele diz, mas no que ele faz, no que ele demonstra. Avalie o que os seus parceiros vão te dar, não só no que eles dizem, mas no que eles demonstram para você. Se você tiver essa coerência na criação, na venda e na execução, e essa coerência no buscar pessoas certas, parceiros certos, as vendas certas, você vai ter uma coisa tão amarradinha que ela acontece quase de forma fluida, né? Quero agradecer você que assistiu o vídeo. Espero de coração que ele tenha contribuído com você de alguma forma. E eu vou te pedir uma coisa, troque comigo, compartilhe, comente, me diga o que você achou. Para mim só faz sentido se tiver uma troca verdadeira, tá bom? Aguardo seu comentário. Obrigada!